Marcel, onde assim da sua entrada nós vamos. Ah, tá. Ele chegou aqui. Deixa eu enviar aqui o convite. Sejam todos muito bem-vindos, onde vamos ter um bate-papo incrível aqui com o Marcel. Boa noite, Marcel. Olá, boa noite. Tudo bem? Como estás? Tudo ótimo. Tá me ouvindo aí? Ouvindo, muito bom, maravilha. Eu demorei, eu não sei se você estava vendo, porque eu estava num cômodo da casa onde o sinal estava fraco, eu esqueci desse detalhe. E aí eu estava. Não, eu tava procurando, tava até estranhando. Falei, caramba, 10. Mas eu imaginei que é alguma coisa, às vezes, técnica, né? Acontece mesmo. Eu não imaginei que fosse tão ruim lá. É bom que eu já sei que lá é um canto que está distante do Molden, então não está legal. Mas que bom que você está aqui com a gente. Então, vamos ganhar tempo. Eu acho que a gente tem mais ou menos uma hora, né? Então, 7h19 agora, 7h20, então, quer dizer, até umas 8h15 aí a gente tem um bate-papo incrível que vai ser. Então, eu vou me apresentar aqui, depois você se apresenta e a gente dá início, beleza? Boa Maravilha. noite a todos. Com muita alegria que estou aqui iniciando mais essa live. Então, sou Jonas Ramos, o idealizador dessa, dessa ideia, né, que não posso nem chamar de projeto, mas é uma ideia que, para mim, está sendo muito boa, essa experiência do mundo digital, né, com essas lives, onde esse projeto tem o nome do pensamento ao nascimento musical, né, comunicação das diferentes narrativas musicais. Então, sejam da onde elas vierem, são sempre bem-vindas essas narrativas, né? Então é isso, estamos no início, mas está sendo um grande sucesso. Tenho encontrado com pessoas incríveis aqui, onde contribuem cada um com as suas experiências, né? Sobre as suas experiências musicais. Então é com muita alegria que eu recebo hoje o amigo aqui, Marcel Marigo, nosso músico e terapeuta, né? Onde ele vai Isso. poder falar melhor sobre si. É isso aí, Marcel. Se presente. Prazer. Opa, valeu, Jonas. Então, meu nome é Marcel, sou de São Paulo, capital. Sou músico desde os 15 anos, eu toco e formado em psicologia, né? E depois fiz a pós-graduação em musicoterapia, que é a forma terapêutica de utilizar a música para tratar as pessoas. Então, essa formação me fez passear por vários campos, assim, né? Porque é uma formação muito ampla. A gente tem vários públicos para atender com a música. Crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas no hospital, pessoas em clínica. Puxa, é muito, muito amplo, assim, né? Então aí eu recebi esse convite do Jonas para participar aqui, para a gente conversar um pouco sobre música e para falar um pouco sobre a música e a criança, né? Maravilha. Que ótimo. Então, Marcel, já ganhando tempo e boa noite a todos que já estão online com a gente aí. Nosso amigo Mohamed, seja bem-vindo, Mohamed. Um prazer recebê-lo aqui no nosso projeto e a todos que estão presentes. Então, para dar sequência aqui, com a linda presença aí do nosso amigo da música terapia e da psicoterapia, que maravilha, vai agregar bastante esse conteúdo que você vai contribuir com a gente. Então, Marcel, para começar, já faço algumas perguntas para os colaboradores, onde eu tenho um rascunhozinho aqui, eu acho que algumas cabem, outras não. As que não cabem, eu tiro, aí as que cabem, eu deixo, né? Então, por exemplo, a primeira é indispensável para todos, que é saber como é que você começou a sua história musical, né? Assim, quando tudo começou e antes mesmo de se tornar esse profissional que é hoje, né? Sim, olha, começou desde muito, muito cedo. Acho que não dá nem para dizer quando, né? A música toca a gente desde a gestação até a nossa infância. E a gente é cercado de um mundo, a gente é rodeado de som
o tempo todo. Seja a música, seja um som mais inespecífico. Então, mas no meu caso, essa música teve muito presente por conta dos meus pais. Meus pais escutavam muita música, sempre assim, gostavam muito. Minha mãe canta, meu irmão também canta. Então, na família ali já tinha essa questão musical, apesar de nenhum deles usar a música de forma profissionalmente, mas já estava ali, né, aliado, já estava todo mundo nesse meio musical. Que legal, bacana, muito bom. É, exatamente, que maravilha. Então, olha só, após essa iniciação do mundo musical, né, imediatamente, você, assim, pouco tempo que você decidiu tomar, juntar as duas coisas, a música com a musicoterapia e a psicoterapia, né? Ou mais ou menos qual foi a distância temporal que teve entre uma área de atuação e outra, assim, ou pelo menos sua busca, né? Olha, eu acho que começou de uma maneira mais forte quando eu trabalhei na Fundação Casa. Trabalhava com adolescentes que vinham aí do sistema judiciário, cumpria pena de internação. E eu, nessa época eu já tocava, já tinha passeado pelo teatro, um pouco de dança, tudo, mas a música era muito presente. Sempre encontrava com os amigos, ia num churrasco e era música e um encontro assim e tal. E foi lá na Fundação Casa que eu dei um estalo assim, falei, puxa, eu posso usar essa música para atuar junto com eles, para mostrar um outro universo, um universo um pouco diferente, alargar um pouco esse conhecimento do mundo. Porque eu sentia que o adolescente ali, ele chegava muito cru, de fato, do que o mundo tem a oferecer. Ele vinha com uma vivência pobre no sentido de estímulos da família, do que a família podia ajudá-los, né, e estimulá-los. Então eu falei, puxa, o caminho da música pode ser legal, porque o que eu fiz? Eu me juntei com um outro funcionário que gostava muito de música, tocava em banda, tinha vários instrumentos, e a gente bolou uma oficina que era o seguinte, cada um levava seus instrumentos ali, e quando a gente está nesse local assim da medida de internação, é muito interessante, porque para entrar com qualquer objeto tem revista em tudo quanto é lugar, né? Então era Isso. aquele bag enorme de instrumentos, aí abre, tira um por um, mostra, anota. Ah, esse aí, um agogô, que é um negocinho de coco, de bater, o cara anotava o agogô e a baqueta de bater, porque tudo era controlado, né? É, Mas mesmo com esses perrengues, tudo foi muito legal fazer essa vivência, porque a gente levava vários instrumentos diferentes e aí a gente tocava o instrumento para ele perceber a sonoridade, mas também falava um pouco de onde vinha aquele instrumento, de qual cultura ele vinha, por que ele era daquele tipo, que ritmos tocam naquele país que o instrumento se originou. E aí isso vai alargando, vai trazendo novas perspectivas para aquele adolescente conhecer um pouco mais de outras possibilidades, mostrar para ele que aquilo que às vezes a gente está ali brincando e curtindo pode ser sim uma profissão. maravilha, que história incrível, Marcelo. Maravilha, brigadão por compartilhar com a gente. Então agora vamos entrar mais especificamente numa temática que eu gosto muito. Assim, eu gosto de todas as temáticas relacionadas à música, mas eu falo assim, as poucas que eu experimentei. Então, se eu puder contribuir também, que a música com as crianças, né? Relacionada à criança e especificamente para criança com deficiência. Então, onde você puder contribuir com a gente, tá? Você fica à vontade, onde você teve Legal. alguma experiência, se Sabe, não, e assim, quais suas narrativas? Afinal de contas, são as narrativas de cada pessoa. uhum.
Eu ia te pedir para você começar compartilhando com o pessoal de onde vem assim essa sua vivência com as crianças ou as pessoas que você conhece que Ah, sim, trabalham com muito bom. crianças. Até peço desculpa por não estruturar assim, por não falar, mas Imagina. muito boa a sua lembrança. Então, essa minha pequena experiência, porque eu sou músico oriundo da banda de música da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, de onde eu falo, né? E lá tivemos a satisfação e o apoio da polícia em nos permitir implementar um projeto ligado à banda de música, que é um projeto social intitulado Musicalização Inclusiva, né? Então, inclusiva no sentido de incluir mesmo, né? De criança para criança de 1 a 5 anos, no sentido de acolhê-los, mas também no sentido com deficiência junto com crianças típicas, né? E aí, dentro desse contexto inclusivo de criança na musicalização, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em educação musical, onde foi um recorte, a pesquisa foi um recorte dentro desse projeto, né? Onde especificamente foi a musicalização de crianças com síndrome de Down, né? Então, assim, e aí eu até, assim, só para compartilhar isso também, que eu falo um pouco na minha dissertação, é que tem lá as diretrizes que, ou algumas, vamos dizer assim, pontos que me ajudaram a escolher o porquê que eu escolhi assim para pesquisar a síndrome de Down. Então, por exemplo, é porque eu fiz uma pequena revisão de literatura na época, onde eu encontrei muita mais coisa relacionada à música com crianças de síndrome de Down a que outras deficiências. E também, coincidentemente, tinha, tinha mais crianças com síndrome de Down a outras deficiências, né? E síndromes. Aí eu falei, cara, então assim, inevitavelmente vai. E, enfim, graças a Deus foi tudo bem, mas continua lá o projeto. No momento, eu não estou atuando lá, porque não só por causa da pandemia, mas porque eu já me aposentei, fui para a reserva, mas assim, eu ainda continuo me interessando pela temática, onde assim, vejo que é muito assim legal poder responder algumas questões se não para a ciência, né, que estuda isso, para as ciências, mas pelo menos para nós mesmos, empiricamente, assim, para as pessoas, enfim, para entender algumas coisas, né? Então, e também a questão da relevância, né? Que assim, eu vejo que a música é muito boa para todas as pessoas, afinal de contas, ela faz bem para todos, a partir das suas relações, das pessoas relacionando com a música, mas muito mais é importante, vamos assim dizer, para para essas pessoas, né, que têm algum tipo de necessidade especial, né? Então, assim, ela passa a ser mais importante, assim, do ponto de vista da gente ver dos benefícios que pode proporcionar, né? Então, nesse Sim. sentido, também me interessa. Então, esse foi só um parênteses para explicar as razões, né, da, da busca pelo tema. Mas é isso Boa, aí. legal, legal. Muito gostoso, né, ter essa proximidade, aí entender as necessidades daquele indivíduo, porque eu acho que o ponto de partida aqui para a gente falar, se a gente fala de uma pessoa que tem necessidades diferentes, é considerar primeiro como uma pessoa, não colar rótulos assim do tipo, ah, então com autista vai ser desse jeito, com síndrome de Down vai ser desse jeito, com síndrome de Tourette vai ser outro jeito, sabe? Isso quem lida com as crianças, você deve saber, é, a gente tem que ter isso muito em mente, assim, não colar esses rótulos, porque isso é muito perigoso da gente de fato não se relacionar com quem a gente está tentando se comunicar, porque eu vejo a música muito como no viés da comunicação, né? Até mesmo quando você está tocando sozinho no seu quarto, você está tocando algo que culturalmente faz parte do que você vive. Então, nem sozinho você está tão sozinho assim. Exatamente, você falou muito agora com essa frase, falou muito, verdade. É, nem sozinho a gente está sozinho da cultura, né? A gente está apartado da cultura. Então, com a música é a mesma coisa, com relação a alguém que tem síndrome de Down, com autistas e tal. Na área da saúde, a gente fala muito assim do normotípico
que é uma palavra que é meio diferente assim do público geral. Por que normotípico? Porque a gente tem essa coisa do normal e do deficiente, certo? Então, quem é normal? Normal. Cada um tem uma especificidade. Eu sou normal, mas sei lá, eu posso ter um tornozelo que é mais virado para o lado do que outras pessoas. Então, não é tão normal assim. Na verdade, o normal ou não normal é só uma questão de graduação, né? Tem aquela velha frase, de perto ninguém é normal. Exato, é. E aí na saúde a gente parte para um desenvolvimento desse nome, assim, puxa, deficiente. Deficiente é alguém que não tem algo. Então dessa definição, a gente parte de um indivíduo que é menos do que outra pessoa, porque ele não tem algo. Então o normal é mais e o deficiente é menos. Então o pessoal começou a parar e pensar um pouco nessa nomenclatura. Falar, putz, deve ter alguma nomenclatura melhor para isso. Aí foi para portador de deficiência. Portador de deficiência, tá? Ele não é deficiente, ele porta uma deficiência, mas portar algo é assim, a gente porta arma, porta uma bolsa, porta carteira, a gente carrega com a gente algo. E a deficiência a gente não carrega com a gente. Isso nasce com a pessoa, ou é desenvolvida ao longo do tempo, enfim. Então, portador de deficiências não ficou também aquele super conceito que abarcou o que se queria falar. Recentemente, uma das nomenclaturas... Isso está em constante evolução. Eu estou falando desse histórico porque isso não para, né? A gente está sempre refletindo e tentando diminuir um pouco essa ponte que a gente enxerga entre eu e o outro. E a nomenclatura... Isso aí, assim, desculpa te interromper, mas parece que a nomenclatura atual parece que é a pessoa com deficiência, não é isso? Pessoa com deficiência também pode ser descrito como desenvolvimento atípico. Tem essa outra... esse outro termo? É um dos termos mais recentes, pode ser que mude, pode ser que outras pessoas achem que não é o ideal, enfim. Eu, particularmente, é o que eu mais gosto. Por quê? Porque aí eu não sabia. Como é mesmo, Marcel, o nome do termo aí? Desenvolvimento atípico. Muito A bom. gente costuma usar bastante com relação ao autismo, com relação a outras síndromes. O autismo, na verdade, é um transtorno do espectro autista. Depois a gente até pode falar um pouquinho dessa parte. Mas essa coisa do atípico é o seguinte. Quando eu falo atípico, eu só estou dizendo que não é o típico. Que não é o mais comum. Então, quando eu falo do normotípico, eu falo que tipicamente é o normal. E o atípico, ele é simplesmente diferente do normal. A gente tenta fazer não tentar adjetivar aquilo como algo pior ou menor ou que falta algo. Ele simplesmente é atípico, ele é diferente do que se vê com mais frequência. Sim, maravilha. Eu não sabia, essa foi uma informação importante, porque apesar que também já tem mais de 2 anos que eu me afastei da literatura, então isso muda constantemente, né? Maravilha. E que muito bom, tá excelente aqui. Boa noite ao Wilka e outros espectadores que chegaram aí, que ainda não falei, calado, sejam todos muito bem-vindos. Então hoje nosso papo está aqui com o Marcel Marigo, profissional da música e da musicoterapia, da psicólogo também. Então é um papo muito, como se diz, muito legal, não só legal, como também relevante, né, para o objetivo do nosso projeto e de muitas pessoas que muitas vezes não têm acesso a informações tão específicas como essa, né?
Sim, eu Marcel, até então, esqueci de falar no começo que, na verdade, eu trabalho como psicólogo na área da saúde pública. Por isso que que esses maravilha. conceitos estão, assim, são bem da saúde mesmo, estão mais frescos, porque a gente está sempre Ah, acompanhando. tá. Maravilha, que bom, maravilha mesmo. Pois é, então, entrando agora um pouco nas especificidades, assim, sobre. Aproveitando o gancho que você acabou de nos falar que trabalha na saúde pública, né? Então, maravilha. Ó, eu vou compartilhar com você e com todos, é, assim, que a partir do projeto no qual eu citei, que eu tive contato com essas pessoas, né, com essas crianças, e posteriormente com a literatura, por razão por intermédio da pesquisa, né, no mestrado, então, eu não sabia que, por exemplo, aqui em Brasília é desse tamanhozinho, a gente sabe que o Distrito Federal é pequeno em relação aos outros estados, né? E a gente sabe que saúde pública no Brasil também é coisa complicada, assim, é difícil se ter, né, atendimento, assim, principalmente, a gente já vê dificuldade até para atendimentos mais, vamos dizer assim, mais comuns, né? E quanto mais para atendimentos mais especializados, vamos assim dizer. Então, mas aí o que eu quero dizer é que a partir dessa minha imersão, inserção nesse sistema e tal, pude conhecer o tanto de pessoas e instituições que sejam públicas, em caráter de órgãos públicos, né, funcionando em órgão público, como também associações com serviços públicos, que lidam com crianças, com pessoas com certo desenvolvimento atípico, né? E, e aí a pergunta é o seguinte, como você é de São Paulo, né? E, por exemplo, você trabalha no estado de São Paulo? Da E, prefeitura. na prefeitura, então, então, é porque a gente se conhece e se convive mais no mundo digital. Por alguma razão, eu cheguei a pensar que você fosse de Brasília, mas que bom você lembrou que não. Mas aí a gente sabe que todo mundo sabe que o estado de São Paulo é o estado mais desenvolvido das coisas e tudo mais, né? Não só de recursos, mas de densidade demográfica, entre outras coisas. Então, eu imagino que talvez seja até, vamos dizer assim, dimensões maiores, assim, as dificuldades que se enfrentam na saúde, né? Então, aproveitando esse gancho aí, por exemplo, eu queria que você pontuasse mais ou menos quais os atendimentos nessas áreas que se tem no sistema de público e no caso que você conhece. A gente aqui em São Paulo tem tá bem no começo, assim, mas alguns postos de saúde, alguns CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossocial, que são os centros onde a pessoa, entre outros casos, né, mas geralmente quando a pessoa está mais grave, está num surto, está numa situação bem grave, ela vai para esse CAPs. Em algumas dessas unidades tem musicoterapeutas trabalhando, que são aqueles profissionais que se formam ou na faculdade de musicoterapia, né, que é uma graduação entre 3 e 4 anos, ou na especialização, que é o meu caso, que já tinha uma formação em uma área e aí se especializou em musicoterapia. Uhum. E aí, com relação a essa pergunta, a musicoterapia trata bastante isso com relação à música. Geralmente ela vai estar junto com outros profissionais em paralelo ali, fazendo esse tratamento. Tem uma pergunta aqui, deixa eu aproveitar e ler, Jonas. Sim, pode ler. Como você vê a criança com altas habilidades, em que padrão ela entra? Muito legal. É Wilka Fonseca. Wilka, né? Ah, é o Wilka. Eu não cheguei a. Ah, estava aqui mais embaixo. Desculpa, Wilka. Mas maravilha. Pode ficar à vontade, Marcelo, para responder. Então, essa criança com altas habilidades, primeiro seria interessante entender qual área ela tem essas habilidades, porque as habilidades a gente costuma dividir em áreas. Então, antigamente tinha essa coisa do QI, né? Ai, tem um QI alto, ele é super inteligente. Hoje em dia a gente já entende que a inteligência ela costuma aparecer em áreas específicas. Eu posso ser muito, muito inteligente em matemática, o que não é o caso para mim que sou psicólogo. Mas, enfim, eu posso ser muito inteligente em matemática e não ser tão inteligente numa habilidade corporal, de dançar, de me mexer e tal.
Então, quando a Wilka fala aqui das habilidades, seria interessante primeiro entender de que habilidade a gente está falando, né? Em que habilidade essa criança está falando. Entendi. Aí, Wilka, se você puder melhorar a pergunta para o nosso amigo Marcel poder dar mais informações, a gente fica no aguardo, né? Então é isso, Marcel, sobre os. Eu imagino que, como eu falei, de São Paulo, as dimensões são outras, né? No sentido numérico, tanto da população, mas também de recursos. Então, não conheço assim, mas eu imagino que, pelo menos a gente ouve falar nas mídias, né, que tem muito atendimento, né? Mas a gente sabe que tem as dificuldades, né? E saúde é uma coisa que bem peculiar, né? Porque tem um custo alto e tal para fazer os tratamentos, oferecer, mas até levando em conta as terapias, vamos assim dizer, que parece que é o caso talvez da musicoterapia, né? Que você como terapeuta pode dizer com maior propriedade, que ainda parece que é uma profissão não regulamentada, né? Pelo governo e tal. E aí tem essas pormenores, mas ela é qualificada como muitas outras terapias, como terapias integrativas, né, coisas do tipo assim. Mas mesmo assim, não estamos aqui para falar do mérito, da legalidade da profissão e tudo mais, mas para sim falar do benefício, né? Então, assim, mesmo que não esteja regulamentada, mas estamos falando do benefício, que é grande, mas, obviamente, que quando regulamentar, esperamos, né? Obviamente que terá outra, assim, talvez outra dimensão, porque aí entra uma série de fatores, entra recurso, entra coisa e tal, né? Mas aí Sim. voltando para a realidade, né, dos fatos, porque mesmo que seja ainda não tenha o valor, devido valor como profissão, né? Assim como se espera que se possa chegar, mas mesmo com, vamos dizer assim, de repente, isso pode gerar coisas dúbias, por exemplo, né, que não tendo regulamentação, aí não se valoriza tanto. E aí, às vezes, isso pode desencadear em pessoas, vamos dizer assim, fazendo ou passando por terapeutas, né, não só musicoterapia, como outras dessas que se enquadram na legislação como integrativas, né, de maneira que, assim, vamos dizer assim, sem muita fiscalização, fazendo do empírico, vamos dizer, sem uma qualificação, né? Mas aí não é o caso também para a gente entrar nisso. Mas de maneira que, pegando todas essas opções, a gente está aqui para difundir os benefícios, né? Então, por exemplo, o que você poderia nos trazer acerca das experiências de benefícios, né? Principalmente com crianças, né? Com síndrome de Down, né? Aham. Só pegando esse parênteses, assim, a musicoterapia ela tem o cadastro brasileiro de ocupações, mas ainda não tem o registro total para ser considerado uma profissão, né? Ela está meio no caminho e eu realmente, como você falou, assim, espero que quando consiga isso possa se expandir mais, possa ter mais espaço. Hoje em dia o SUS já aceita a musicoterapia como uma ocupação, tanto que tem profissionais trabalhando no SUS e no SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. E vamos então para essa música, para criança, e aí depois do criança a gente vai para síndrome de Down. Maravilha. A música para criança é muito importante porque ela trabalha muitos aspectos que são nessa fase que eles vão gerar desenvolvimento para todas as fases posteriores, assim. Por exemplo, a gente trabalha muito coordenação motora com música. Quando você vai aprender a pegar um violão com a mão esquerda, fazer um acorde, com a mão direita tocar, você está trabalhando coordenação motora. Com uma coisa mais simples, você está trabalhando com uma criança bem pequenininha que não tem a motricidade fina, que seriam os dedos, o desenhar e tal, você está trabalhando com ela o bater no tambor. Essa coisa assim de pegar um objeto e bater e escutar o som. Isso também, a gente está trabalhando a coordenação motora. Numa criança um pouco maior, que já consegue andar, correr, a música ajuda muito na sinestesia.
Então você coloca uma música, ela dança, faz os movimentos, ou mesmo começa a conhecer o corpo por meio da música. Esses dias eu estava assistindo o vídeo de uma musicoterapeuta que ela criou uma música para que a criança aprenda a posição correta de se sentar no chão para começar as atividades. Essa musicoterapeuta chama-se Simone Pressotti. Ela tem um canal muito legal chamado Musicoterapia BH. E ela estava contando num dos vídeos como ela elaborou essa música. Então, ela canta assim, algo aproximado assim: agora a criança vai sentar com a perna de índiozinho, com a perna de índiozinho. E aí mostra o movimento de como se sentar. Por quê? Porque essa perna de índiozinho ajuda na coluna para deixar ela melhor posicionada, para a criança ficar confortável com relação às pernas. E isso no desenvolvimento atípico, seja a síndrome de Down, seja o autismo, isso é muito importante, porque nem sempre a criança tem a capacidade cognitiva de se perceber no ambiente, de forma que, ou mesmo de comunicar se ela está com alguma dor, se ela está desconfortável. Então, daí já começa essa preocupação com relação ao cuidado ali do corpo. E então, falei um pouco da coordenação motora, né? Que E mais também, por exemplo, dificuldade intelectual, não sei se o termo mudou, né? Deficiência intelectual, alguma, por exemplo, de repente os sons, né? Eu já tive alguma experiência e acompanhando também muitas pessoas que lidam com isso com mais propriedade, com mais tempo. E até para pessoas típicas, né? Quando a gente estuda música, a gente vê que as possibilidades da percepção auditiva, então, assim, isso ajuda muito também, essa questão de lateralização, né? Dimensão do alto para o baixo, né? Relacionada a sons mais graves, mais agudos. Então, quer dizer, são inúmeros benefícios, né? Perfeito, Jonas. Isso a gente realmente vai usar ao longo da vida toda, né? Da criança é muito interessante porque ela tem uma plasticidade neural assim para expandir muitos conhecimentos quando ela aprende quando criança. E aí tudo isso o adulto vai usar. Então essa questão de, como você disse, trabalhar o intelecto por meio da música, perceber melhor as nuances com relação aos sons, o que é grave, o que é agudo, o que é alto, baixo, fraco, forte. Tudo isso a música ajuda. O Jonas é aluno do nosso curso, né, de música. Muito bom lembrar daí. Inclusive, eu tipo, tenho que participar mais. Não sei se você percebe, eu quase não participo lá, mas só para lembrar o pessoal, como eu sou entusiasta da música, né, muito tempo, então de uns 5 anos para cá eu venho consumindo vários produtos digitais, a maioria deles quase sempre relacionado à música, não só porque eu gosto, eu já era estudante, gosto, e como também para uma forma de descobrir, dar continuidade, né? E eu estou vendo isso, essas oportunidades nos meios digitais hoje, né? Que não só pelas lives, mas sobretudo por produção de conteúdo, né? Para jogar numa plataforma, em redes sociais, como também, quem sabe, até criar produtos digitais, né? Que é uma coisa que eu gosto. Então, por isso que eu estou sempre consumindo produtos digitais e eu achei muito legal. O curso Música para Psicólogo foi, assim, na hora certinha, porque estava faltando esses conteúdos, né? Assim, no hall de produtos disponíveis. Então, esse foi o único que eu achei. Maravilha. Legal. E é assim mesmo, o curso digital, assim, a gente vai levando no nosso tempo, quando pode, e aí dá um estirão, assiste umas aulas, aí dá uma pausa, assiste outros, é comum dos alunos. E, Maravilha. e é um curso que quem tiver interesse também em saber, pode entrar em contato nas minhas redes aí, no @escutando a vida, no Instagram, ou no Marcel Marigo também, @Marcel Marigo.
Olha, Maravilha. a Wilka escreveu aqui como trabalhar com a criança com altas habilidades, superdotação, incluindo a música. Legal. Olha, o que eu poderia dizer é assim, se ele já está tendo uma facilidade com relação à música, se você percebe logo de início, já mandar ele para uma aula de música mesmo. Já mandar para um professor que vai poder dar toda... Assim, se ele é um carro que está com a potência do motor alta, manda gasolina para ele. Deixa ele botar para fora essa superdotação. Se for com meio da música, então coloca ele na aula de música, porque aquilo que você percebeu já de um começo, que a pessoa é diferente, que tem mais capacidade, quando ele cair nas mãos de um professor, de um profissional habilitado, ele vai expandir isso muito, assim. Maravilha. Eu lembrei de uma pergunta, Marcel, aqui, que não está no script aqui, mas como eu falei, devido ao projeto, eu tenho vários colaboradores de vários nichos, várias especializações, e, graças a Deus, a música é uma que passa por todas as pessoas, né? Não só por todas as profissões, como pessoas, então é possível que quaisquer pessoa tenha alguma coisa em suas narrativas com a música. Então, lembrando que você é psicólogo, né? Eu conversei com uma colaboradora que é psicóloga e ela falou de várias ferramentas que os psicólogos às vezes usam, e ela falou de uma, e eu, por exemplo, que talvez você deve saber qual é, não sei se você usa, eu gostaria de saber, que é acerca do neurofeedback ou do biofeedback. Você usa alguma delas, já usou, conhece? Poderia falar assim, qual a experiência que você teve e o que é possível identificar, inclusive com música, né? Porque no caso da profissional, ela não é musicista, mas ela trabalha com terapia e faz alguma coisa que ela me falou, porque os psicólogos às vezes utilizam a música, né? Não como musicista, mas sabendo da influência que a música pode ajudar o paciente no tratamento. Então, se você puder falar um pouco da sua experiência com essas ferramentas, vai ser muito legal. Sim. Eu vou indicar uma pessoa que trabalha bastante com isso, que é, assim, meio que um papa aí da música com neurociências, que é o Roger Carrer. Ele é musicoterapeuta, tem vários trabalhos, porque ele trabalha justamente com isso, a neurociência junto com a música, a vibroacústica também, que é que trabalha com frequências e tal. Não é muito a minha área, eu sou mais da psicanálise, então eu vou mais nessa coisa da subjetividade e tal. Mas Hum, para quem se interessa aí por esses temas que você está me dizendo, procura Roger Carrer e uma outra musicoterapeuta chamada Michele. Depois, eu não lembro exatamente agora o sobrenome dela, mas quem tiver interesse, entre em contato comigo que eu passo aí o Instagram, os contatos dela, que são muito legais. Maravilha, obrigadão, agradeço demais aí. É, e aí, eu acho que o tempo, eu olhei para o relógio aqui, talvez daqui uns 20 minutos esteja encerrando, pelo meu horário, né? Então, não sei, 20, 22 minutos, mas vamos aproveitar. Se alguém mais, então, eu convidar, se alguém mais quiser fazer alguma pergunta para o nosso convidado, coloca aí no chat, que enquanto a gente está indo para os minutos finais aqui, eu tenho só Sim. mais uma pergunta para fazer, que é justamente a que eu faço para a maioria dos colaboradores, que é assim, o que mais você gostaria de nos falar acerca acerca das suas narrativas, né, do que você está trazendo hoje. Então, nós como leigos, e o que mais você gostaria que nós soubéssemos, né, sobre as suas narrativas que você está trazendo? Fique à vontade. Legal. É, eu vou deixar um pouco mais para frente, então, essa narrativa. Vamos aproveitar a levada aqui e vamos falar da Sim, síndrome de Down, então, né, que você tinha maravilha, levantado. maravilha. É, então, a coordenação motora na criança é muito importante, mas na síndrome de Down é mais importante ainda, porque é uma das áreas onde ela tem mais dificuldade, às vezes, para lidar. Então, esse trabalho com a música é muito legal, porque o trabalho com o musicoterapeuta não vai excluir o trabalho com outros profissionais. Porque, por exemplo, eu estou falando de coordenação motora.
Você vai ter um educador físico, você vai ter um fisioterapeuta ali atuando junto, que são super importantes. O que é legal da música é que dá para interagir brincando, que nem parece terapia, né? Então, enquanto o fisioterapeuta vai pedir 3 séries de 10 movimentos assim, que às vezes para criança é difícil de fazer, tem essa questão cognitiva que também às vezes é difícil dela entender o porquê tá fazendo tudo aquilo, o que pode dar uma irritação, inclusive. Agora, quando você dá para ela uma baqueta e uma bateria e um prato de bateria e fala bate ali no prato ou bate ali no bumbo da bateria 10 vezes, você está fazendo a mesma série de um jeito um pouco mais lúdico. Então, essa união entre o musicoterapeuta e outros profissionais é muito bem-vinda. É muito legal. Da coordenação motora, uma coisa importante, né, da síndrome de Down é a comunicação. A comunicação verbal e a comunicação não verbal. Muitas vezes ela é prejudicada nessas síndromes. Nela, na síndrome de Down, no autismo. Então, um grande trabalho da música é atuar com essa comunicação. E eu estava falando assim da coordenação motora, da dança, né? Tão importante a dança, tão gostoso. E ela também ajuda muito na comunicação não verbal. Então, a criança que puder fazer um trabalho com música e dança, a dança eu digo que, até brinco que ela é gêmea siamesa da música, né? Uma não existe sem a outra. A música não existe sem o movimento. Ou seja, quando eu preciso, ainda nesse exemplo do tambor, quando eu preciso tocar um tambor, antes do som veio o movimento. Eu tive que fazer assim para bater para aí sair som. Por isso que eu brinco que eles são gêmeos siameses. E eu falei então do movimento que gera o som, e o som ajuda muito no movimento. Então, quando alguém está dançando, é porque teve música antes, né? Tá tudo ali muito colado. Então, para trabalhar com a criança que tem síndrome de Down, a música, a dança são super relevantes. São super importantes. Com certeza. Maravilha. Então, pronto. Agora só o que mais você quiser agregar aí para Uhum. encerrar, assim, sobre as narrativas, né? O que mais Sim. você gostaria que nós soubéssemos desse mundo que você está trazendo aí, que até para mim, vamos dizer assim, que já li algumas coisas, está sendo incrível ouvir de você as suas experiências. Imagine para onde mais as pessoas ainda não tiveram acesso a essas informações, né? E que poderá ter a partir dessa live e tal. Então, assim, é super agregador. Uhum, legal. Eu acho que o que eu destacaria, a Wilka tem outra pergunta, já já eu É, chego nela. É, o que eu destacaria é que eu falei dessa comunicação não verbal, mas a musicoterapia ajuda muito na comunicação verbal, né? Por meio das letras, das canções, das músicas que a gente escuta, por meio de que escuta, até mesmo numa música instrumental, por exemplo, eu escuto uma música clássica e essa música me gera um sentimento, eu posso conseguir verbalizar que sentimento é esse com mais facilidade ao ouvir a música do que simplesmente num bate-papo, numa conversa oral. Então, ela tem um papel bem importante na comunicação verbal, que é outro ponto que o autista, o indivíduo com síndrome de Down, muito comumente tem dificuldade, né? Verbalizar aquilo que ele tem de necessidade, comunicar para o outro se está gostando ou não está gostando, se algo está incomodando, se algo na roupa está pinicando, sabe? Por vezes, essa falta de comunicação, às vezes você vê a criança super brava, batendo nas pessoas, jogando objetos e realmente aquilo, às vezes você não entende o porquê, fala, nossa, mas não teve nada para ela fazer tudo isso. Na verdade teve, é que ela não conseguiu comunicar aquilo
muitas vezes é isso. Esse é o ponto. Às vezes é a dificuldade de comunicar. Então, por meio da música, quando a gente melhora essa comunicação dela, a gente pode evitar com que ela chegue nesse ponto. Se ela conseguir te dizer, olha, essa blusa é ruim. Olha, não gosto quando toca esse som. Não gosto quando a panela faz esse barulho. Se ela consegue comunicar isso, é um ganho enorme para a qualidade de vida dela, para quem está, para os pais, para o desenvolvimento como um todo dela. A Wilka fez uma pergunta aqui, né? Que, deixa eu ver aqui, tá logo aqui embaixo. A musicoterapia é tanto para um tratamento de reabilitação ou prevenção, como para o bem-estar? Então, assim, como eu acho que você já falou, né? Acho que sim, né? E aí ela está falando aqui, o objetivo é exclusivamente da área da saúde. Perfeito, Wilka. Perfeito. A musicoterapia atua em todos esses âmbitos, inclusive no bem-estar. Não precisa ter um problema ou ter algo parecido para procurar a musicoterapia. Preventivamente, tem uma diferença aí, aproveitando que hoje eu estou falando das coisas de saúde, de prevenção e promoção de saúde. E a musicoterapia atua nos dois. Prevenção é quando existe algo que eu quero que não se agrave. Por exemplo, eu tenho um grupo de tabagistas. Eles fazem uso do tabaco e eu quero prevenir que esse uso fique maior, ou quero prevenir uma doença pulmonar no futuro. Então, eu posso fazer um trabalho com o tabagista para tentar diminuir o cigarro ou mesmo parar de fumar. Isso é uma prevenção. Já existia alguma coisa que eu quero que não torne pior. E a promoção, o que seria? Seria atuar de fato na saúde integral. Então, estou bem, por exemplo. Hoje eu estou bem fisicamente, fui no médico, fiz os check-ups, tá tudo certo. Mas eu poderia fazer uns alongamentos, poderia fazer uma meditação para ficar mais calmo e melhorar minha qualidade de vida. Ou seja, eu não tem nada de errado comigo, mas eu quero promover essa qualidade de vida melhor. Então eu atuo na promoção. E a musicoterapia pode sim atuar muito na promoção de saúde, para melhorar o potencial das pessoas. E isso é um dos objetivos do nosso curso de música para psicólogos, é exatamente esse. A gente pega, usando esse exemplo, a gente pega o psicólogo, que é um profissional que comumente tem a escuta bem afinada, assim. Ele percebe os sons, ele está atento ao que a pessoa está falando e tal. Ou seja, ele tá ok. Ele não tem nenhuma dificuldade do ouvido e tal. O que a gente faz com esse profissional? A gente capacita ele com relação à música, ensinando para ele conceitos da música, como escutar uma música, como se preparar para escutar uma música. E assim ele vai se capacitando para ter uma escuta ainda mais apurada, e com essa escuta mais apurada se tornar um profissional mais apto a atender seus pacientes. Ou seja, é uma promoção. Como a Wilka falou aqui, é um bem-estar. E isso a gente acaba atuando com o bem-estar do profissional também. Não só no sentido do profissional, como da pessoa. A gente tem escutado muito esse feedback dos alunos, assim, de, nossa, como tá gostoso participar desse estudo, não é maçante, não é difícil, é leve, é divertido. Então, inclusive, algumas pessoas falam assim do quanto está fazendo bem para a vida delas, está melhorando questões pessoais. Então, sim, a música pode atuar muito nesse bem-estar. Maravilha. Eu percebo, inclusive, que assim, a gente poderia dizer
até a partir não só da sua fala, mas sobretudo do que você está falando, do que é trazido, né, do que foi trazido da proposta do música para psicólogos, né? Que é tipo assim, a gente poderia pensar que é como é, a pessoa vai exercitar mais consciência, né? Uma melhor consciência ou sobre as coisas que fazem bem para ela, né? Tipo isso. Então, assim, ela vai entender isso. Então, é como se assim, com a música a coisa fica mais fácil de entender, né? Trazer a consciência sobre os comportamentos, né? Assim, poxa, eu não vou agir assim porque não está legal, está pesado e tal, então vou deixar mais leve. Então, é mais ou menos isso, trazer uma consciência plena assim sobre as possibilidades de convivência, de melhores maneiras, né? Vamos assim dizer, né? Aham. Maravilha. Isso que você está falando é muito legal. Tô até me lembrando assim o quanto para as crianças, do modo geral, a gente usa a música para ensinar coisas de uma maneira mais fácil, né? Quem não se lembra da música para escovar o dente, a música para a hora do lanche, né? Meu lanchinho, meu lanchinho. Ou seja, não é simplesmente uma musiquinha para passar o tempo. Ela tá ensinando ali que para para crescer você precisa se alimentar, que a higiene é importante na saúde. Então é exatamente o que você falou, né? A música entra em um viés muito, de uma forma muito leve, muito gostosa, mas com uma efetividade grande no sentido de facilitar alguns comportamentos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não. A última foi da Wilka mesmo, né? E eu acho que o Flávio colocou um comentário, né? Parece. Deixa eu ver aqui, está mais para baixo, só rolando aqui. Ele acho que comentou acerca da fala da Wilka, né, que ele falou que o bem-estar faz parte, né, da saúde. É isso aí. Obrigado pela participação aí, Flávio. E as pessoas que chegaram aqui por meio do contato, de outros contatos. Então, eu acho que a gente está chegando no final. Eu vou agradecer, já aproveitar, né, porque eu sou novo nesse digital e as pessoas mais antigas elas falam que o Instagram dá 1 hora. Não sei, às vezes acontece de passar, mas eu não quero correr o risco de ser cortado, né, sem a gente se agradecer e ficar um final legal. Mas que maravilha! Eu então agradeço aqui a presença de todos. Foi um papo legal, é tão bacana e leve que 1 hora passou assim como Nossa, 10 foi minutos. Rápido, rapidinho mesmo. e agradecendo também a presença ilustre aqui do nosso convidado, o Marcel Marigo, onde, se possível, depois eu quero continuar isso. Afinal de contas, tem muita coisa que a gente pode conversar e será muito agregador, né, para onde chegar. Não só para quem, vamos assim dizer, tem lá suas necessidades, assim que a gente fala, ou sejam elas de caráter pessoais ou de convivência com outro meio, mas sobretudo, como nós falamos, a música ela deixa tudo mais leve. Então, a gente entender melhor como as coisas podem acontecer de forma mais leve, através da música, será maravilhoso, né? Então, de antemão, agradeço a presença de todos, viu, Marcel? Agradeço aí de coração sua participação. Prometo que vou voltar lá no curso, dar mais uma lida, porque muitas vezes eu vejo o pessoal participando, eu quase não estou participando, mas é porque, assim, não é justificando, mas é porque as várias atividades assim nos deixam às vezes devendo, né, as Não, obrigações. faz Mas parte, não se preocupa não que o curso curso é para incrível, você. Uma hora vai. curso incrível, maravilha. Então, assim, agradeço demais. Se você quiser dar suas palavras finais também, pode. Legal. Ah, queria agradecer o pessoal que tá aí assistindo nesse finalzinho de ano, né? Desejar boas festas para todo mundo. Agradecer as perguntas, essas perguntas, as suas perguntas, as perguntas do pessoal que estava assistindo sempre ajudam a deixar o bate-papo mais gostoso, aí norteando, a gente ir conversando. E estou disponível, né? Como eu disse aí, nas redes sociais, no arroba Marcel Marigo, ou arroba Escutando a Vida, que é onde eu falo. No Marcel Marigo eu dou uma geral, assim, do dia a dia, das coisas que eu faço. E no Escutando a Vida eu parto para falar um pouco mais da música de uma forma profissional, quais as potencialidades dela, quais campos ela pode atuar, enfim.
Então, a gente termina a live, mas continua o bate-papo por lá. Continua a Oh, interação por lá. maravilha. Maravilha. Então é isso aí. Forte abraço a todos, um beijo no coração e bom Natal a todos, né? Feliz Ano Novo também. E é isso. Paz, saúde para nós todos e como se diz no popular aí, o resto a gente Corre vai, atrás. vai correndo atrás, né? É isso aí, gente. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu, gente.